Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero ler com você esse texto. Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu quero que você dê de presente a Jesus a sua atenção. Lucas, capítulo 8. Vamos ler. Aleluia. Verso 4. Você pode acompanhar no seu informativo ou também na sua Bíblia, como você preferir. Lucas 8, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Algumas versões, em outro texto, em Mateus, também Marcos, se não me engano, fala 30, 60 e a 100 por 1. Feche os seus olhos por alguns segundos. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua casa, na tua doce e gloriosa presença. Ó Pai querido, fala conosco. Ó Senhor, tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação. Acalma o nosso coração, ó Pai. Dai-nos sensibilidade para ouvirmos a tua doce voz. Queremos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Você pode fazer essa oração comigo? Ele com Jesus, deseje a presença dele. Ele só é bem-vindo no lugar que ele é desejado. Pai, nós te desejamos, declaramos, Senhor, que não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém, ó Pai, mais importante do que o Senhor nesta noite. Não há ninguém, ó Pai, mais especial, mais desejado do nosso coração do que o Senhor. Ó doce Espírito, nós te desejamos. Fala conosco, fala comigo, Pai. Fala com cada um, ó, para que nós possamos sairmos daqui direcionados, alinhados. Senhor, decididos a viver plenamente a tua vontade. Ó Espírito Santo, estamos aqui sensíveis à tua doce voz. Não permita, Pai, que nenhuma ansiedade, preocupação, vaidade nos atrapalhe de receber o que o Senhor tem para nós. Nós te desejamos. Tu és bem-vindo, Pai. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra de Deus. Santa, viva, maravilhosa, especial. O Senhor tem nos conduzido nesses dias a viver uma vida de santificação e de consolidação em todas as áreas das nossas vidas. Nós sabemos que a fé só vem por um caminho, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O conhecimento da verdade da palavra de Deus nos traz libertação completa. E assim, como diz em João 15, somos limpos pela palavra de Deus. Todos nós temos um adversário declarado. A Bíblia fala em João 10, versos 10, a parte A do versículo: o diabo vem tão somente para roubar, matar e
destruir. Quando nós lemos um versículo desse, nós estamos ouvindo uma declaração de guerra contra as nossas vidas, contra a nossa casa, a nossa família. Está muito claro, eu vim para atrapalhar você, destruir você, acabar com você. Esta é a minha missão. Nós sabemos que esse adversário, ele está sempre buscando maneiras, estratégias, no seu dia a dia, seus meses e anos de vida no trabalho, de tirar você do propósito de Deus. Forçar você a viver com uma mente escura, na ignorância espiritual, sem avançar em nada. E passar anos e mais anos submetido a um medo, a um pavor, a um temor das forças ocultas. Manipulando pensamentos, manipulando sentimentos, emoções. E este é um desafio que nós temos. Porém, nós temos sido dirigidos e movidos pelo Espírito como igreja nesse tempo, nesse ano. De nos levantarmos, nos posicionarmos como igreja, determinados a ter uma vida de santidade, de consolidação, firmada, fundamentada na palavra, para que possamos de fato dar frutos, e os nossos frutos não venham ser abortados, não venham ser perdidos, os nossos frutos venham permanecer. E durante todo esse ano, eu tenho convicção que assim como nós lemos essa passagem, uma parábola muito conhecida do semeador, o Senhor vai liberar deste altar, lá da célula, no seu dia a dia, no trabalho, vai usar pessoas para liberar sempre uma semente, sempre uma palavra, sempre liberar sobre nossas vidas a palavra de direção, de esperança, que vai nos alimentar. Assim como você todos os dias toma café, almoça, janta, você se alimenta, a palavra de Deus ela virá para nós como alimento necessário, como socorro presente na hora da angústia, diariamente, durante todo esse ano. Se queremos ver essas sementes frutificarem, nós precisamos estar atentos aos conselhos extraordinários que Jesus deixou para nós nesta parábola. É impressionante que quando Jesus queria ensinar alguma coisa muito séria, ele sempre contava uma história. Ele sempre contava uma parábola. Ele sempre causava até uma reflexão, umas perguntas, que os discípulos ficavam incomodados. E ele ia e ensinava para a multidão, e depois ele chamava os discípulos para perto e ensinava para eles os princípios de forma mais profunda. Sabe, irmãos, eu creio que neste ano o Senhor está nos direcionando como igreja local, porque a igreja ela é missional, ela é nacional, ela é internacional, ela está na terra, mas a igreja local, ela cumpre o seu papel. Eu creio que o Senhor está nos movendo como igreja local a ter uma postura diferente, a sermos mais decididos a caminhar com pés firmes, a não sermos mais cristãos vendidos numa história, como se nós não conhecêssemos a palavra, como se nós não conhecêssemos a verdade. Precisamos nos posicionar desse ano de uma forma em que o diabo venha ficar confuso com a nossa postura. Diga amém, querido. Ele venha ficar perdido com as suas atitudes. Ele fala, mas peraí, eu manipulei ele de manhã para fazer isso, e no meio do dia ele mudou e não fez. Porque você está decidido a obedecer, a ouvir a voz de Deus. E quando eu meditava na madrugada com essa palavra, o Senhor falou algumas coisas no meu coração. Confesso a vocês, li tantas vezes esse texto e não havia percebido dessa forma. A palavra de Deus é extraordinária, ela sempre se renova, ela amplia nossos horizontes, ela amplia a nossa visão, ela tira a cegueira, tira a escuridão. E o Senhor Jesus, Ele orientou, Ele deu essa parábola contando o que é o Evangelho, o que é a caminhada com o Senhor, o que é, como acontece nessa vida. Eu quero repetir um pouquinho a leitura. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, de vários lugares, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre pedras
E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Em outras versões também fala que não havia raízes. E porque não havia raiz, não deu fruto, não teve como aquela semente frutificar. E aí os discípulos falaram para Jesus assim: Jesus, o que o Senhor quis dizer com isso? Se eu te perguntasse aqui, o que você leu agora, você já entendeu plenamente? Talvez muitos iam falar assim: pastor, sinceramente não. Foi muito superficial, sim. E os próprios discípulos ficaram assim: Jesus, eu não entendi o que o Senhor disse. E aí Jesus vem na segunda parte do texto, e ele começa a explicar qual era o real e verdadeiro significado daquela parábola. É isso que eu quero entrar com você aqui nessa noite. Esses conselhos são fundamentais neste ano para que venha nortear a nossa caminhada com Cristo. Para que nós não venhamos mais viver de uma maneira em que a semente, sempre que é liberada do altar, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, nossos dias, de alguma forma, ela acaba se perdendo. Fala para o seu irmão assim: não dá mais, fala para o seu irmão, para ficar perdendo semente. Nós precisamos começar a valorizar a semente, sair deste engano manipulador de Satanás em nossos pensamentos e começar a consolidar a nossa vida na verdade, consolidar a nossa caminhada na verdade, mesmo que essa verdade nos custe ou nos cause alguns prejuízos. Se queremos ter uma postura real e verdadeira de um cristão, precisamos andar consolidados na verdade. Então o Senhor Jesus começa a explicar a parábola, e eu quero chamar a atenção agora para esses conselhos, para mim e para você. A primeira parte da explicação, eu quero chamar a atenção sua como igreja. Resume este princípio, esta verdade. Primeiro, não seja uma igreja à beira do caminho. Igreja, eu sou a igreja, você, nós somos a igreja. Não seja uma pessoa, não seja uma igreja à beira do caminho. E na sequência dos textos da parábola, Lucas 8, verso 12, diz as sementes, na explicação da parábola, que caíram na beira do caminho, são como as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não sejam salvas. Preste atenção, muitos cristãos não querem entrar no caminho. Ei, eu te pergunto, igreja, quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho. Muitos cristãos só querem ficar na beira da estrada, só querem viver com Cristo na beira da estrada. E olha, quem já viajou para muito longe de carro, sabe o que eu estou falando agora, de você estar em algumas partes, alguns momentos da estrada em que o pneu fura, e você não tem um posto de gasolina, você não tem uma casa, alguém para te amparar, e você para o carro na beira da estrada. Gente, eu e minha família, com meus pais e também com a minha esposa, meus filhos, já passamos cada apuro com o negócio de beira de estrada. Com esses carros importados, zero, que a gente às vezes anda, e vira e mexe, dá umas dor de cabeça, não deixa na mão, mas dá um susto. Então essas Mercedes-Benz, esses BMWs, são difíceis demais. E eu lembro uma vez que eu estava com meu pai viajando de São Carlos para São Paulo. Ele tinha um Gol top de linha, quadrado, 94. Ar-condicionado. Eu lembro que era muito jovem, eu gostava de mandar aquele carro, porque todo jovem gosta de equipar um Gol quadrado. O sonho de um jovem é ter um Voyage ou um Gol quadrado. Eu falei, não, quando eu ficar mais velho, esse carro vai ser meu. Eu nem tempo, perdeu a vida antes. Mas eu lembro que o carro quebrou, começou a ferver e nós encostamos na beira do caminho. E meu pai, ele estava muito escuro, nós estávamos mais ou menos uns 50 quilômetros, ou um pouco mais, pouco menos, da casa do meu sogro, da minha sogra em São Carlos. Um pouquinho à frente de Americana.
E aí nós estávamos ali, eu, meu irmão, meus pais, você não estava não, né? Você ficou. E aí nós estávamos lá, escuro, e ele agora o que eu vou fazer? Você não conseguia achar um posto assim à vista, estava longe. Aquele breu, escuridão, meu Deus do céu. Nós ficamos dentro do carro, frio, pensando o que a gente ia fazer. Pedir um socorro, alguma coisa. E é muito hostil, é muito ruim. Eu sei que de repente minha mãe começou, nossa, ai, que isso? Ai, meu Deus. E eu comecei lá atrás, minha mãe na frente, todo mundo se coçando e pulando. Quando meu pai pegou a lanterninha que ele tinha lá no fundo, no porta-mala, ele foi olhar, ele parou o carro em cima de um formigueiro. E o carro estava empesteado, estava lotado de formiga. Nós fomos todos picados. As formigas gigantes. Teve que empurrar o carro do escuro para frente. Para tirar da formiga e bate blusa, e bate, tira. Que sofrimento, eu não esqueço esse dia. E foi uma luta, até conseguimos um anjo de Deus que passou, nos deu um guincho, amarrou no carro, levou devagarzinho até o posto mais próximo. Nós dormimos no posto a noite toda. E quando foi às 8 da manhã, conseguimos um mecânico na região que nos socorreu. Conseguimos terminar a viagem. Foi uma viagem, nossa, terrível. E eu fiquei meditando nessa palavra e Deus me fez lembrar desse fato na vida que a gente passa. E eu pensei, meu Deus, como é difícil ficar à beira do caminho. Como é constrangedor e como é hostil. Nós nunca sabemos o que pode acontecer. Você não tem visão das coisas, você não sabe o que está acontecendo. O grande problema é que a mensagem, porque a Bíblia fala que Jesus explicando a parábola, a semente é a palavra de Deus. E ele disse, e lançou a semente e uma caiu à beira do caminho. Tem muito cristão, muito contexto da igreja, nós pessoas como igreja, que estamos caminhando à beira do caminho. Ei, querido, este ano é o tempo de você entrar no caminho e dizer, eu vou andar nesse caminho o tempo todo, diga amém. Eu vou me abraçar com esse caminho e eu não quero mais ficar na beirada. Eu não quero depender da hostilidade de quem fica indeciso com o mundo ou com Cristo. Porque quem fica na beira do caminho, o diabo vem e arranca a semente e te impede de compreender o poder e a verdade da salvação. Não seja uma igreja que viva ou que fique e permaneça na beira do caminho. Este é o ano de você entrar no caminho. Entre nessa jornada, entre nessa estrada com Jesus e você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Não seja uma igreja à beira do caminho. Tem gente que não consegue entrar no caminho, não consegue permanecer na vontade de Deus. Então Jesus disse, a semente caiu na beira do caminho. Quantas palavras são liberadas desse altar? Quantas palavras você já ouviu na célula, já ouviu no rádio, televisão, de um amigo seu? Eu não sei, Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser usar o seu cachorro para falar com você, Ele vai usar. E não se assuste se você estiver em casa lá um dia, andando na beira do caminho, o cachorro fala, ah, Maria, para tudo. Pensou, Tati? Os animais, os gatos, Fabiano. A turma toda vai começar a falar com vocês? Vai falar, chama o médico. Chama, vamos tomar remédio, o negócio ficou sério. Deus pode usar, para que você desperte, você decida viver no caminho. Porque se você é na beira do caminho, a semente vai se perder. A palavra não vai dar fruto, você não vai ver nenhum fruto acontecer e gerar na sua vida. Quem está no caminho tem destino, fala comigo, quem está no caminho tem destino. Fala para o seu irmão assim, tem propósito. Quem está no caminho tem segurança. Não vive indeciso, sabe para onde vai, não teme o futuro. Este é o tempo de nós como igreja sairmos da beira do caminho e consolidarmos a nossa vida no eterno, na rocha eterna. Diga aleluia. Segundo conselho que Jesus vai explicando na parábola, ele diz, não seja uma igreja sem raízes. Não seja uma igreja sem raízes. Lucas 8, verso 13 diz, as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria.
Fala comigo, muita alegria. Até aqui tudo bem. Elas não têm raízes. E por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Eu nem li o texto anterior de Pedro. Depois você lê com calma na sua casa. O texto é bem conhecido. Mas vamos seguindo. Essas são as pessoas que vivem, meu querido, na superficialidade. Não desejam ir mais fundo em Deus. Não constroem, não edificam nada. Pois quando surgem as propostas, logo trocam o propósito de Deus por uma aventura qualquer. Ou seja, vivem uma vida consolidada. Não vivem uma vida consolidada na maturidade. Estão tomadas pela ansiedade. Não sabem esperar o tempo de Deus. E logo abandonam a vontade de Deus. Ei, não dá mais. Não é o tempo de você caminhar nesse ano com Deus. Recebe sempre com alegria. Cada domingo, cada semana, cada busca. Ai, que alegria. Mas bastou a tentação chegar, você abandona. Isso não é vida de consolidação. Isso não é vida de crescimento espiritual. O Senhor está nos chamando para sermos uma igreja edificada na rocha, edificada na palavra. Não é porque de repente você não pôde vir num culto que você vai desviar. Quem está comigo aqui fala amém. Eu não pude vir no culto essa semana, eu não estou mais crente. Eu não creio mais. Não! Se a sua vida for só medida pela frequência, você não é um cristão, você é um mero frequentador. A palavra tem que estar aqui dentro, do seu coração. Ela tem que gerar fruto. Ela tem que estar enraizada. Não basta receber com alegria, se ela se perder quando a proposta vier. É preciso ser decidido. Se nós queremos consolidar a nossa vida em Cristo, não podemos deixar a ansiedade. Assim a igreja, quando está caminhando com o Senhor, mas não tem raiz, bastou uma proposta, bastou a tentação, bastou um vento, e aquela pessoa se perde. Vocês já viram uma tempestade? Para arrancar uma árvore com raiz, tem que ser muito, mas muito, muito, muito forte. Você vê a árvore entortar, o vento balançar, e quando chega a arrancar, sai arrancando calçada, asfalto, casa, arranca tudo, porque está enraizado. Se você for uma igreja este ano, está decidida a caminhar com o Senhor, se o diabo tentar arrancar você, irmão, vai ser uma briga muito feia. Vai ser uma briga muito feia, porque tem raiz para mais de metro aí. Vai ter raiz para mais de quilômetros, diga aleluia. E vai ter que brigar com todo mundo, porque vai estar agarrado comigo, com você, com seu irmão. Quando puxar, opa, vamos ver quem ganha. Puxa aí, porque nós vamos consolidar uns aos outros e vamos estar enraizados, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É preciso decidir ter uma vida e ser uma igreja consolidada na palavra. Então o Senhor, Ele fala para nós, igreja, se posicione, filhos, discípulos, seja uma igreja, seja uma pessoa que tem raízes. Não permita que o seu coração seja um coração de pedra, superficial. Crie raízes no Senhor. Este é o tempo de nós nos posicionarmos. Fala para o seu irmão, se assim você fizer, você jamais será abalado. Tem um salmo muito conhecido, extraordinário, Salmo 1, verso 3, que diz: é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Isso, nesse salmo, está se remetendo ao justo, aquele que pratica o bem. Meu querido, nós queremos sim estar plantado à beira do riacho, à beira do rio de Deus, na vontade do Senhor, porque se nós estivermos lá, nós vamos ser uma árvore frutífera, consolidada, enraizada, daremos fruto no tempo certo, nada vai nos castigar como o sol, o vento, vamos permanecer, porque estamos solidificados, enraizados na eternidade, no eterno, no rio que emana vida do trono de Deus. O terceiro conselho que o Senhor nos dá, à luz dessa parábola aí, explicando aos discípulos e a nós, não seja uma igreja cheia de espinhos. Não seja uma igreja cheia de espinhos. Lucas 8, verso 14 diz: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém
Porém, entretanto, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. São muitos os cristãos que começam bem, todo ano, porém bastou a vida melhorar um pouco, as condições ficarem mais favoráveis, a saúde fica boa, ele troca o tempo de Deus pelos prazeres desta vida. É incrível como que eu estou caminhando bem, mas de repente tudo começa a ficar bom. E de repente eu começo, é como se eu levantasse a bandeira branca. É como se o inimigo não vai brigar comigo mais. Ele está de bem comigo. Ei, não se iluda. Esse é o tema dessa mensagem. Saia do engano, consolide na verdade. Não se iluda, o diabo sempre vai trabalhar contra você, contra mim. Esta é a missão dele. Então você precisa estar sempre alerta, sempre atento. Como diz o texto que nós não lemos, mas está aí no informativo de Pedro: orai, vigiai, fiquem alertas, porque o diabo anda ao redor tentando vos tragar, mas resistam a ele, permaneçam. Pensam. É muito importante eu entender que se eu deixar que a minha vida se torne uma vida cheia de espinhos, eu vou ser sufocado por eles. A palavra não vai ter espaço. Ela vai bater, mas os espinhos vão sufocar. O que são os espinhos? Ansiedade, preocupações, riquezas, coisas que eram para fazer bem, começam a fazer mal para nós, porque nos afastam da verdade, nos tiram os pés da rocha e nos colocam nas preocupações da vida. Assim, os espinhos começam a incomodar, começam a atrapalhar, de modo que todos os seus frutos nunca se estabelecem. Já viu que as pessoas começam uma coisa, no meio do caminho para. Começa a estudar, para. Começa a orar, para. Começa a jejuar, para. Vamos fazer 3 dias de jejum, tá bom, 3 dias. No segundo dia, esqueci. Não estou bem hoje. Senhor, me perdoa, eu não vou fazer hoje não, amanhã eu faço. Ele não consegue ter firmeza em nada. Vamos fazer um propósito de oração essa semana, todos os dias. Vamos orar, meu amor, vamos orar. Aqui 10 minutos, vamos. No terceiro dia já desisti. Não tem firmeza, porque alguma coisa rouba, alguma novidade, alguma atração, algum espinho que parece ser espinho, mas não é. Na nossa vida, essa conotação da parábola, o espinho, para nós vai sempre parecer uma coisa boa. Sabe aquela rosa bonita que é cheia de espinho? Você olha e fala, que coisa linda. Você vai, põe a mão de uma vez para você ver. Ela engana pela aparência, parece bom, cuidado, nem sempre o que é bom, nem sempre o que é bonito, nem sempre o que é um presente vai ser bom para a sua vida espiritual, vai ser bom para o seu crescimento. É preciso ser uma igreja livre de espinhos. Não deixe as preocupações, não deixe a ansiedade, não deixe as coisas que são boas nessa vida sufocarem a sua fé. Precisamos ser uma igreja estabelecida no reino, na vontade e na palavra de Deus. E olha o que diz Mateus 6, 31, 32 e 33, que nós conhecemos muito bem. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ei, querido, eu estou com uma coisa no meu coração esses dias, que eu estou começando a profetizar, que quanto mais você fala, a palavra tem que fazer sentido e direção de impulsionar a sua vida. Você libera a palavra e você vive ela. Se a prosperidade quiser andar comigo, ela vai ter que me alcançar. Porque eu não vou ficar assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso ser próspero, eu preciso. Não, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E se a prosperidade quiser, vai ter que correr atrás de mim. É isso que a Bíblia diz: quem anda no propósito, as bênçãos do Senhor virão e os alcançarão.
Não fique ansioso, preocupado, deixando os espíritos sufocar. Mas eu tenho que pagar as contas. Faça o seu papel, mas não negligencie o tempo com Deus. Não negligencie o reino de Deus. E você vai ver que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Essa é a minha oração por você. Esse é o meu desejo por você como pastor nessa igreja, em humildade e no temor. Que neste ano todo as bênçãos do Senhor te alcancem. Elas passem a correr atrás de você, porque você não está preocupado com as coisas desta vida. O seu desejo é agradar aquele que te chamou. E se você agradar a Ele, volto a dizer, todos os recursos estão embrulhados dentro do propósito. Não seja uma igreja tomada de espinhos. A palavra precisa entrar, precisa penetrar e dar frutos que amadurecem, que prevalecem, que persistem eternamente. E o último conselho do Senhor Jesus, na explicação dessa parábola extraordinária, nesta visão de nós como igreja: seja uma igreja com um coração bom, obediente e fiel. Lucas 8, verso 15 diz: e as sementes que caíram em terra boa, aleluia, são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, porque são fiéis, produzem frutos. Sermos sensíveis, receptivos, atentos. Tem gente, irmão, que infelizmente passa o ano todinho. Sabe alguém que está na beira do caminho, alguém que está cheio de espinho, alguém que não tem raiz, alguém que está numa rodoviária assim, esperando um ônibus, pensando na vida, com o olhar parado. E aí você fala com ele: ei, você está percebendo o que Deus está fazendo? Você está percebendo o que está acontecendo aqui em volta, na rodoviária? Alguém que está tentando te roubar, ou tem uma briga ali? Tem gente que está tão longe, o coração tão distante, tão perdido, tão desorientado, que ele não sabe nem o que está fazendo. Ei, meu irmão, não é mais tempo de você vir para um culto como esse e não saber o que neste exato momento o Espírito Santo está fazendo. Não é mais tempo de você estar aqui num culto como esse pensando: daqui a pouco eu vou sair, vou comer uma carne, vou comer um lanche, uma pizza. Daqui a pouco vai acabar e eu vou passear. Isso é infantilidade, isso é meninice. Nós precisamos estar aqui: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Me ensina. Senhor, eu não estou entendendo, fala comigo, me dá sabedoria, porque eu quero sair daqui e viver meu propósito de vida intensamente. Eu não quero ser mais uma criança espiritual, eu quero avançar, eu quero crescer. Eu quero entender cada passo que eu tenho que dar na tua presença, cada passo que eu tenho que dar segundo a tua vontade. Eu preciso estar atento. Aqueles que são terra boa são sensíveis. Ele ouve a palavra, ele guarda no bom coração fiel, ele obedece. E aí você começa a ver os frutos aparecerem. A Bíblia fala em João 15, verso 5, a parte A do versículo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se nós queremos ser uma igreja que dá fruto, em todos os aspectos, precisamos aprender a ouvir a voz. É por isso que nas cartas às igrejas, em Apocalipse, sempre terminava dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, não só esse ouvido de carne, mas que vai para o coração, ouça o que Deus está falando conosco nesses dias. Vamos ouvir a palavra, vamos deixá-la entrar, penetrar e dar frutos extraordinários, que vão revolucionar o nosso ambiente familiar, vão revolucionar o nosso trabalho, a nossa convivência com as pessoas, porque o reino de Deus vai estar exalando de dentro de nós. Fala para o seu irmão assim: este é o seu tempo. Diga: esse é o nosso tempo. Fala para ele: você é a igreja chamada por Deus. Olhe para mim, chega de viver à beira do caminho. Não seja mais uma igreja que se contenta com a beira do caminho, com favores, com, de repente, pessoas que vão te rebocar. Entra nesse caminho com Cristo e começa a correr com Ele. Diga amém. Começa a andar com Ele de verdade. Chega de ser uma igreja com o coração cheio de pedra,
cheio de coisas que atrapalham e a semente não consegue dar fruto, até recebe com alegria, mas não tem resultado algum, porque no meio do caminho se perde, cheio de pedra, não tem raiz. Chega, é tempo de sermos uma terra boa, uma terra fértil, consolidada. Fala para o seu irmão assim: e aí, terra boa? Fala para ele: ô terra boa, aleluia. Quem é terra boa aí, dá glória a Deus. Dá um aplauso bem forte a Jesus, aleluia.